Madrugada, shalom, shalom, graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz de Deus, bom dia. Você que for chegando aqui ao canal, você se inscreva, ative o sininho, ok? E nos ajude com 4 palavrinhas, né? Você vai dizer de onde você está e qual é o seu cumprimento, para nós sabermos onde é que nós estamos alcançando, né? Nós estamos aí numa linha de trabalho forte, né? Aqui no YouTube, lá no Instagram. Estamos recebendo a doutora Carla Fernanda, que vem nos dando a graça da sua presença aqui, a graça da sua presença, para poder nos ajudar aqui lá no Telegram, no grupo fechado, a respeito das questões que estão nos afligindo dentro do presente tempo, né? Eu creio que são dias de aflição, o que nós temos vivido, né? E alguns estão vivendo mais e outros muito mais. Então, nós temos procurado dar conta aqui de todos esses viés inflamatórios, principalmente, e situações ligadas aos desequilíbrios, tanto na questão bio, como psico, como sócio, e como a questão energética, né? Tivemos uma live incrível falando sobre biofísica, com a doutora Carla também. Você que não assistiu, deveria pegar a sequência, né, que nós já temos aqui de lives. Nós já falamos já de desparasitação, tem protocolo lá, inclusive, a lua nova, né, começou. Você deveria estar caçando os bichinhos, deveria estar caçando os bichinhos. Se você não está caçando, estão se multiplicando dentro de você, essa é a boa notícia, né? Você está cheio de bicho na tua ideia, então está na hora de você tomar uma posição de virar um exterminador de bicho, da maneira certa, né? Um exterminador, porque o futuro depende da capacidade de você vencer os bichinhos. Há quem diga que os parasitas vão dominar o mundo, né? E já começaram pelo Brasil, meu Deus! Então, nós temos que ter cuidado com os parasitas e temos que nos posicionar. Tem parasita no norte, no sul, no leste, no oeste, tem parasita para tudo quanto é lado. Então, não falta parasita. Então, está na hora de você entender de parasita e, pelo menos, dentro de você, resolver a queixa, né? E hoje nós vamos falar sobre a síndrome histamínica, né? Esse é um assunto da hora. Nós estamos com a Covid prolongada, nós estamos com a dengue prolongada, chikungunya prolongada, zika vírus prolongada, né? Está tudo prolongado. É isso, doutora Carla Fernanda? Olá, doutora Alex, obrigada por mais uma vez, né, estar aqui no seu canal, que é uma bênção. Agradecer a todos. Eu estou tentando entrar aqui ao mesmo tempo, né, pelo computador para responder algumas perguntas, porque sempre passa algumas perguntas que a gente não consegue falar tudo. Então, eu vou tentar ficar aqui e responder também. Se vocês quiserem perguntar, pode perguntar. E depois também a gente vai deixar aqui já as perguntas aqui com respostas, tá? E realmente é o assunto do momento, mas infelizmente nem os profissionais da saúde sabem o que é. É interessante, né, doutora Alex? Nós chegamos a um ponto que quem está estudando e se atualizando tem mais informação, sim. Mas os que ficaram aí na clínica do dia a dia estão perdendo o tempo do que está acontecendo. Está tudo diferente. Nós sabemos que não tem nada mais igual antes, né? De uns anos para cá mudou tudo e o corpo humano está se adaptando a um novo ambiente. Principalmente, né? Algumas pessoas que tiveram prolongamento de algumas doenças, como você já citou. Então, para a gente não tentar entrar em nomes, né, de doenças aqui para a live não ser derrubada, nós vamos tentar falar de uma forma bem tranquila que vocês entendam, tá? Vou tentar falar uma teoria mais fácil de entender. O que é síndrome estaminérgica? Dentro da área da saúde, a grande maioria conhece as estaminas como um processo alérgico apenas, né? Então, a estamina é um mensageiro bioquímico do organismo. Nós fabricamos a estamina dentro do nosso organismo através das nossas bactérias do bem, tá? E também através da nossa degradação, através das enzimas. Então,
Quando a gente come uma carne, essa carne ela é rica em alguns aminoácidos, como carnitina, metionina, histidina. A histamina ela é derivada da histidina, que é um aminoácido. Esse aminoácido ele se decompõe e forma algumas substâncias dentro do nosso organismo, como a histamina. Carne em excesso vai formar putrescina e cadaverina. Nós já até falamos disso numa live, não é? Mas tudo é equilíbrio. Então, nós formamos estaminas de forma equilibrada. Quando nós entramos no processo de doença, né, nós produzimos estaminas para tentar nos ajudar. Então, ela tem uma forma benéfica ao nosso organismo. Só que o que acontece? Ela é uma degradação, normalmente, de uma molécula orgânica baseada no hidrogênio. Então, é nitrogênio e hidrogênio 3. Por isso que eu até utilizo bastante tratamento à hidrogenoterapia, para os pacientes que estão com a exacerbação, né, dessas estaminas. Quais são os sintomas de quem tem exacerbação de estaminas? A gente vê aí a parte aí da pressão arterial que baixa, palpitação cardíaca, síndrome do pânico, frequência cardíaca muitas vezes alterada. Você pega aí dificuldade de dormir, confusão mental, irritabilidade. A parte da pele, a gente vê, né? Que parecendo eczemas, dermatites, púrpuras, petequias. Então, isso tudo tem a ver com excesso estaminérgico no organismo. O que aconteceu nos últimos tempos que as pessoas estão com excesso de estamina? Aconteceu que a grande maioria, né, deu uma resposta ao organismo a uma doença. Nessa resposta, teve uma vez a doença, 2 vezes o contato com o mesmo vírus, 3 vezes o contato com esse RNA viral, 4 vezes. Então, seu corpo entendeu o quê? A grande maioria das pessoas hoje está numa doença prolongada. Aí vem uma dengue e derruba, porque o sistema já está alterado e não foi visto. Ok? O que aconteceu com isso? O corpo recebeu o feedback de produza células de defesa. Dentro dos nossos neutrófilos, nossos segmentados, que está lá, quando você faz hemograma, não vem lá a parte das células vermelhas, glóbulos brancos e as plaquetas. As plaquetas também é uma célula que degrada a histamina. Mas quem mais degrada são os segmentos, são as nossas células brancas, são as nossas células de defesa. Quando a gente olha em microscópio as células de defesa, e principalmente no microscópio de campo escuro, que é mais bonito ainda de ver, porque laboratorialmente aquele papel que você pega vem quantidade. No microscópio de campo escuro a gente vê qualidade. E a gente vê a qualidade que dentro desses glóbulos brancos tem esses grânulos brilhosos, que são as estaminas. Então, o sistema de defesa é tão lindo, e tão maravilhoso, e tão divino, tão perfeito, que ele pega esses glóbulos de defesa e, como receptores, né, que fica na sinalização da célula, faz assim, ó, sai histamina e comunica para o corpo todo que tem invasor. Tem alimento que você não digere, tem micro-organismo, tem bactéria, tem vírus, tem fungo. Então, as estaminas saem loucas de dentro. Aqueles grânulos que a gente chama de segmentados, que saem das células de defesa, explodem e saem pelo corpo. Muitas vezes o corpo, por uma outra inteligência divina, o que ele faz? Ele tenta pôr para fora, através da tosse, através do espirro, através das fezes, através da urina, do suor, e também através da pele, né, de forma exacerbada, que a gente vê no pós-dengue. Aquilo ali é um excesso de histamina, que fica aquelas petequiazinhas. Carla, deixa eu fazer uma Sim. pergunta que eu creio que já cabe aí, né? Nós Certo. Estou estamos olhando com aqui uma... no YouTube também. Oi? Não entendi. Eu estou olhando aqui pelo YouTube também, o pessoal, pode falar. Tá, a questão toda é o seguinte, nós temos o H1, né? O H2, o H3 e o H4. Né? Então, Sim. a histamina está diretamente ligada, né, aos nossos neurotransmissores, inclusive o H5. Acho que foi você que falou até do H5 também, em cima disso aí que estaria sendo desorganizado. Né? Então, esse processo de desorganização, né, ele se dá num múltiplo ataque, ok? Que leva agora os sistemas de defesa, né, a uma reação
além da capacidade natural, ele vai para um esforço adicional, e nesse esforço adicional, ele perde a comunicação com o sistema nervoso central e ele passa a agir totalmente desbaratinado, atirando para tudo quanto é lado. Né? Ok? Eu digo isso porque esse é um assunto que eu esmiucei muito com o Dr. Jonei e com a doutora Silmar, a gente conversou bastante sobre isso, né? E isso me colocou em estado de alerta para muitos casos que começavam a me chegar, né? Inclusive, nós temos aqui a Samila, diz que começou a fazer Pois é, biomedicina, isso, através de você já beijo, inspirou Samila. já, né? Aí, Samila, que você tenha, né, Muito bom. sucesso nessa sua caminhada aí, né? Nós precisamos de um exército de biomédicos aí para poder Com atuar, certeza. porque o negócio está ficando grave, vai ficar grave, né? Mais grave ainda do que está aí. Os dias à frente são bem complexos. Então, dentro dessa complexidade, né, o que acontece num processo de tentativa de regulação? Estou te perguntando isso por quê? Nós temos muita gente, né, seguindo algumas orientações da galera do sem noção. Lembrando para a galera aqui que nós temos os narnianos, os luciferianos e temos os sem noção. Né? Um veste verde e amarelo, o outro veste vermelho, o outro está de branco andando na lama. Aí você encaixa quem é quem aí nessa situação. Então, na realidade, né, o que é que nós estamos enfrentando? Uma grande desordem, né, múltipla, ok? E nessa desordem múltipla, tem pessoas que estão comendo ou consumindo os fermentados, porque alguém vai lá e defende de que fermentado é bom. Né? E só que, com esse problema da histamina, a cerveja, o kefir, o iogurte, né? A coalhada, quer dizer, um monte de coisinhas aí que dantes nós poderíamos dizer que não eram nocivas, aspas, algumas até benéficas, aspas, todas se transformaram em bombas dentro do organismo. É isso? Exatamente. Inclusive, uma das dietas que nós temos para trabalhar com quem está com essa síndrome estaminérgica, que é esse excesso, né, de sintomas, sinais e sintomas, e muitas vezes sem um diagnóstico do que está acontecendo, e que ele vem para a nutrição, para nutricionista, né, a gente usa muito a dieta Food Maps, que é uma dieta que você corta o fermentado, tá? Que alguns tipos de carboidratos fazem esse tipo de fermentação alta. Então, a gente corta esses carboidratos para trabalhar um intestino mais puro, mais leve, né? Que ele acaba fermentando ali no colo e esse paciente começa a arrumar outros tipos de problema também no aparelho digestivo. E o aparelho digestivo, ele também tem pré-sinapses. E normalmente o H3, que é um dos receptores, né, das estaminas, ele tem a ver com o nosso sistema neurotransmissor. E nós temos H3 no cérebro, mas nós temos também no intestino e até mesmo no coração. Porque nós temos neurônios no coração, no intestino, no cérebro, em vários locais do corpo ainda que ainda não foram descobertos, mas com certeza a gente tem receptores neurológicos porque tem comunicação celular. E precisa que o sistema nevrálgico mande a comunicação para o corpo todo. Então, a dieta Food Maps, ela serve para isso, para tirar a fermentação. Muitas vezes algo natural, tipo um brócolis, né? Ele fermenta. Uma couve-flor fermenta. Então, esse tipo de fermentação para esse paciente que já está numa síndrome estaminérgica silenciosa vai piorar. Então, a alimentação, ela realmente tem que ser posicionada para esse paciente. Então, vamos tornar mais claro ainda, gente. Eu vou colocar uma lupa, né? Ou melhor, um microscópio, né? Para a gente poder aproximar Fica mais a escuro, situação. hein? Olha só, olha o que nós estamos dizendo para você. Que quando você está ouvindo, né, o que você não conhece, e quem está falando para você, sem te conhecer, sem ter um diagnóstico da sua situação, e quando você pega isso como algo sistemático, aplicável em qualquer condição, você pode ser um enviado do capeta ou está sendo usado pelo capeta para causar dano
a um inocente útil, ok? Que é aquele que não tem conhecimento de causa, ok? E vai lá e aplica sem ter a menor noção. Então, você é um sem noção. Mas você pode acreditar em fábula, você é um narniano. Você pode querer causar o dano, aí você é um luciferiano, ok? Então, nós temos que saber em que nível você está se enquadrando, em que nível de informação você está buscando acesso, ok? Por quê? Ninguém pode pré-medicar, ninguém pode, né, determinar algum tipo de tratativa sem ter um diagnóstico em mão, gente. Isso não existe. Vira e Exatamente. mexe, as pessoas perguntam coisas aqui que chega a ser bizarro, né? Ele quer uma intervenção que não pode ser feita assim. Essa intervenção tem que ser feita através de um diagnóstico, através de uma anamnese, através de exames. Para quê? Para você não ser mais danificado, ok? É. É isso que as pessoas precisam entender. Nós estamos diante de uma sociedade muito imediatista, todo mundo está consumindo tudo com muita velocidade e as pessoas não estão digerindo a informação e não estão fazendo, um termo que a doutora Carla gosta de usar, a degradação dessa informação para poder fazer a aplicação dela, ok? Então, você para de ir lá, buscar e aplicar, sem dar ao profissional a chance de estabelecer um diagnóstico diferencial, porque tem mais isso ainda, né? Eu venho de uma época, Carla, que a gente aprendeu, eu particularmente aprendi a trabalhar com diagnóstico diferencial, né? Que é hoje, né, o quê? O cruzamento de múltiplas informações para você poder contextualizar a sintomatologia do cliente, ok? Para quê? Para você não errar no prognóstico, ok? Porque aí você vai fazer um diagnóstico errado, ok? Ou a meia bomba, você vai fazer um prognóstico errado. E aí você vai colocar uma pessoa em mais sofrimento, né? E eu entendo que o maior sofrimento é o quê? É você acreditar numa informação, botar fé naquela informação e ela levar você para parar na papuda. Aí você, meu Deus, olha onde é que eu parei. Eu me lasquei, né? Porque eu fiz o que me mandaram, eu canso de ouvir isso, mas doutor, me mandaram fazer isso, mandaram fazer aquilo, mandaram fazer aquilo outro, né? E eticamente a gente fica num sem aço de chegar, né, e dizer que você deveria ter pedido que aquela informação estivesse dentro de um contexto, né? Mas a gente também gosta do fast food, né? Do fast med, quer dizer, aquela coisa tudo acelerada, e o resultado disso, né, Carla, é danação geral. Eu penso muito assim, eu acho que tudo tem que ser pelo caminho do meio e ouvir seu coração. Então, o paciente, ele sabe o que está acontecendo dentro do corpo dele se ele parar e se reconhecer. Só que as pessoas estão tão desconectadas delas mesmas que elas não conseguem reconhecer nem sintomas, né? Então, quando a gente realmente vai fazer um atendimento, eu faço atendimentos online, né? Então, eu faço uma avaliação, uma anamnese bem complexa, peço alguns exames, e dentro dos sinais e sintomas e exames é que a gente vai direcionar. Tem paciente que não pode com alface, e realmente, eu já tive pacientes que não pode. Existem exames que dá para ver, são caros, né? Então, por sinais e sintomas, por exemplo, numa síndrome estaminérgica, não são a grande maioria dos nutricionistas, dos médicos, muitas vezes não tem nem essa conexão de saber que esses fermentados podem estar provocando doenças autoimunes no paciente, porque a histamina, além de tudo, ela é vasodilatadora, ela vai trazer complicações gastrointestinais, né, por conta de refluxo, ela trabalha a parte do ciclo circadiano também, né, se você pegar ali H1, ela faz todo o ciclo circadiano. Então, tem um horário certo da medicação, aí passa a medicação para o paciente para tomar para qualquer horário, então tudo tem que ser muito equilibrado e tudo muito individualizado. Paciente asmático tem excesso de histamina, tanto que ele toma um estaminérgico, né? O que tem rinite, o que tem sinusite, ele toma estaminérgico. Então, nesses sinais e sinalizadores que nós temos de H1, H2, H3, H4, a gente tem sinalização no corpo inteiro. E tem mais coisas para se descobrir, porque a ciência,
ela não é exata. Ela vai até um ponto, por exemplo, a gente sabe que tem tipos de sangue A, B e O, certo? Não, talvez tenha mais sangues que a gente não conheça, por isso que o O é zero. O zero é porque você não sabe do que é. Não reagiu para o A, não reagiu para o B, não reagiu para nada. E aí, será que não tem mais? Então, a ciência vai descobrindo aos poucos. Se você pegar há 10 anos atrás o que já foi descoberto, né, de lá para cá, então, acho que a estamina vai ser uma das grandes chaves aí para a descoberta de várias doenças autoimunes. E como a gente teve esse contato recente, né, com carga viral, e depois tiveram contatos recentes com RNA acoplado dessa carga viral, o organismo fica numa resposta imunológica persistente, tentando te livrar daquilo que é um corpo estranho. Existe a doença de Ásia, que muita gente pensa que é só doença do silicone. Não, doença de Ásia é uma doença que você tem algo estranho dentro do seu corpo, pode ser um marca-passo, pode ser um silicone, pode ser uma vacina, né? Que também é um corpo estranho para o nosso organismo, e o corpo começa a reagir imunologicamente, tentando combater aquilo ali, como se Carla, fosse inclusive isso acontece, né, com os transplantados, inclusive, gente. Né? Por quê? O transplante você está colocando um órgão, ok, que não é seu, ok, que não faz parte da sua genética, que não tem o seu DNA e que ele é reconhecido como um inimigo, né? E você tem que fazer medicações, né? Eu digo isso que eu já tratei de transplantados, para justamente manter o cérebro enganado, tornando aquilo invisível ao processo de ataque, para que não haja mortificação não só daquele órgão, como também do próprio corpo. O problema é que essas medicações, inclusive, vão gerar problemas neurológicos e podem levar até a esquizofrenia. Nós temos casos, inclusive, de esquizofrenia por causa dessas medicações. Então, é um processo de equilíbrio, né, de autoequilíbrio, né, de reconhecimento dessa homeostase interna, que não é fácil. Se alguém aí é transplantado ou conhece alguém transplantado, coloque aí a sua experiência. Você vai ver que o que eu estou dizendo é real, porque eu lidei com isso. Oi? Não foi transplantado, não. Quem recebe sangue também. Também, porque você está recebendo algo que não faz parte. É isso aí. Mesmo que seja tipo sanguíneo. Se não fosse o tipo sanguíneo, piorou. Se não for compatível, é morte, né? Provocado pelo quê? Pelo excesso de estaminas que o corpo vai tentar produzir para te defender. A tentativa do corpo é de sobrevivência o tempo todo. Ele só quer sobreviver. Ele não quer desfalecer. Para isso, ele começa a si próprio atacar. Então, as doenças autoimunes, na minha visão, todas elas vêm de uma síndrome estaminérgica, justamente porque o corpo não está reconhecendo a sua célula de defesa. Nesse caso, Carla, a gente pode colocar, inclusive, o próprio câncer. Exatamente, porque o câncer não é uma célula que fez uma mutação e o seu corpo não consegue reconhecer, ela começa a proliferar sem ter a morte celular por apoptose, que é o correto. Então, o que acontece com o paciente oncológico? Esse paciente está num processo de inflamação severa, porque o maior grau de inflamação para um corpo vai provocar um tumor. Esse tumor, né, nesse caso, o que ele vai estar soltando? Essas células que não têm morte, elas se proliferam erradamente. E esse errado que elas fazem, elas soltam lixo orgânico, que gera no organismo. Tanto que a gente mede pelo sangue, você vê marcadores oncológicos soltos pelo sangue. Né? Você tem lá Então, deixa eu jogar uma situação aí, Carla. Né? Hoje você está acelerada, você não deixa nem eu encostar em você, tu está a 220. Vamos ver se eu consigo te desacelerar. O cara de Zurique, no final, eu consegui desacelerar ele para a gente dançar a valsa junto. Né? Porque você vai despejando a informação, se eu não digerir, né, eu creio que não só eu não estou digerindo, outras pessoas não vão digerir. Então, né, a gente precisa mastigar ela. Né? Então, quando você estava falando em cima desse processo, né, de como o câncer atua e como o processo ocorre, né, eu queria que você explicasse para a gente, né, por que está na conta da mitocôndria,
né, da organela, ok? Que é responsável pela divisão, pela multiplicação, pela energia da célula, né? Essa questão do câncer e por que que hoje, né, o processo psíquico se transformou em algo tão importante nessa tratativa, né? Porque também quando a gente fala em psíquico, gente, nós estamos falando em neuropeptídeos, ok? São enzimas que transitam dentro das células, né? A gente sempre pensa no pensamento e no sentimento como algo etéreo, não é, é bioquímico. Tudo isso é bioquímico, né? Então, o quanto de impacto é, é o quanto de impacto, né, isso provoca nesse organismo que já está em processo de autodestruição, né, o câncer é um processo de autodestruição, e o quanto esse psicológico aí, né, ele vai estar interferindo nesse processo. Porque, inclusive, nessa questão da síndrome estaminérgica, é isso? Estaminérgica, ela também fica acentuada pelos problemas de ansiedade, depressão e pânico, né? Então a gente vê um agravamento nos quadros clínicos a partir disso, né? Então, eu te perguntei Sim. sobre a mitocôndria, o impacto dela e o quanto, né, esse bendito câncer, esse psiquismo está interferindo e o quanto disso tem a ver com a síndrome que o psiquismo está interferindo e ampliando o dano interno. É porque o corpo ele faz comunicação celular de todas as formas. Né? Uma doença, para ela começar, nós temos fatores que vai levar essa doença, esse adoecimento. Tanto que não é um tratamento que vai curar. É uma junção de tratamentos também que vai trazer, né, uma estabilidade para a doença ou até mesmo a cura. Mas a célula se comporta da seguinte forma. A partir do momento que ela tem essa sinalização, né, biofísica para proliferar células, precisa ter um disparo. A mitocôndria é uma organela que existe um DNA próprio dentro do nosso próprio organismo. Ela tem um formato parecendo uma bactériazinha, para quem não conhece. É como se a gente tivesse com várias bactérias dentro de várias células nossas. Então, uma célula tem milhões de mitocôndrias. Conforme eu vou adoecendo, eu vou diminuindo a minha produção mitocondrial. Essas mitocôndrias, elas fazem parte do nosso processo de respiração celular, ou seja, da oxigenação do tecido. Então, um paciente oncológico, um tumor, é um local onde tem baixa oxigenação. Então, a oxigenação é muito importante, que 70% do nosso organismo é formado por H2O, oxigênio e hidrogênio. Então, eu gosto sempre de lembrar essas duas moléculas. Para mim, para corrigir um organismo, eu não posso pensar em tão pouco na bioquímica, sendo que o nosso corpo é 96% gás. A partir do momento que eu tenho essa boa biorregulação, né, eletrolítica, que tem a ver com esses gases, esse transporte de oxigênio e hidrogênio no organismo, para que essas mitocôndrias que estão lá guardadinhas dentro das nossas células comecem a replicar através da respiração celular, produzir células de forma reais, normais, e não células alteradas. As estaminas, elas entram nesse processo também, até porque elas têm sinalizadores em várias partes das células e do organismo no geral. Desde os neuroreceptores, né, no cérebro, a serotonina, ela não deixa de ser também uma aminotransferase, é uma enzima que degrada a mitocôndria, que degrada a serotonina, que também degrada, por exemplo, a histamina. Então, a serotonina, ela é como se fosse também uma histamina. Ela é um neurotransmissor de bastante importância. E a histamina é um neurotransmissor também. Ela sinaliza, ela leva informação para o nosso organismo. Como ela leva para todo o organismo, depende de qual sítio você tem uma doença oncológica, ela também vai estar levando essa informação de replicação celular. Né? Então, quando eu produzo bastante histamina no meu organismo, vamos pensar numa célula imunológica. Então, eu tenho um câncer, eu fui diagnosticada, por exemplo, Deus livre me guarde, que essa energia não me serve, né? Com um processo patológico, fez a biópsia, diagnosticou, ali naquela célula tem um câncer. A gente viu em microscópio, fez a parte patológica lá, viu que é uma célula oncológica que estava replicando. Essa célula, ela tem antes dela ser coletada, ela fabricou milhares, ela não para de fabricar células erradas. Essas células erradas, elas provocam um lixo orgânico.
pesa a nossa circulação, vê uma sujeira orgânica. Muitas vezes, um paciente que tem um câncer, que descobre que está com câncer, tinha sinais e sintomas lá atrás. Um inchaço de perna, uma dor nas pernas, uma cabeça que doía muito tempo, nunca foi diagnosticado. Eu tenho um irmão que eu perdi com câncer, né? No reto. Esse irmão sentiu dor nas costas por muito tempo. Sempre tomou remédio para dor. Para dor, porque disse que era dor na coluna, era um câncer no reto. Então, quando foi diagnosticado, quando descobriu esse câncer nele, provavelmente o que estava acontecendo? Ele já tinha replicado tanto que já tinha atingido outros órgãos. É uma célula mutante. Ela o tempo todo está em mutação, mudando, alterando para pior, nunca para menor. Então, esse paciente, ele entra num processo eu vou te falar assim, ó, apodrecimento interno. Porque é tanta célula errada que vira um lixo. Esse lixo vira uma podridão interna. Tanto que você pode ver que muitas vezes o paciente oncológico, quando ele está numa fase muito crítica, que ele não conseguiu resposta no tratamento, que infelizmente ele está vindo nem num final de vida, ele realmente exala um odor diferente, a gente vai apodrecendo. Essa é a nossa realidade. As nossas bactérias benéficas, elas viram patógenas, então a gente vira um lixo orgânico dentro. Nosso corpo o tempo todo tenta nos defender, e Deus maravilhosamente coloca o quê? As células de defesa para tentar ir lá e limpar aquele lixo, para comer aquele tumor. Muitas vezes a gente até passa por um processo oncológico que não é descoberto. E o nosso corpo teve o quê? A reação de ir lá e limpar. Eu já vi estudos mostrando que a gente passa até 6 vezes na vida por ter células cancerígenas dentro do organismo. Só que não foi descoberto. E o corpo, por inteligência divina, foi lá e comeu aquilo ali e limpou. Quando ele perde essa capacidade de limpar, ou que ele não tem essa capacidade de limpar, e quando ele limpa é com o quê? Com células imunológicas. Os nossos macrófagos são as células do tecido que vão ali e comem isso. Os nossos mastócitos, que estão ali na corrente sanguínea, não é? Então, essas células de defesa, elas têm grânulos. Esses grânulos são as estaminas, que são responsáveis pela sinalização. Quando ele solta esses grânulos, é como se soltasse um foguete dentro, mostrasse luz e falasse assim, ó, corre que tem algo estranho que está acontecendo aqui. Bora tentar eliminar aquela sujeira, eliminar aquela bagunça que está ali. Só que, infelizmente, muitas vezes não consegue. E essa sinalização começa a provocar errada. E essas estaminas começam a nos sujar mais ainda, porque elas também começam a alterar o seu processo de replicação. E aí essa replicação errada também das estaminas dá um excesso, esse excesso vai trazer vários sinais e sintomas. Esses sinais e sintomas, muitas vezes, quando se diagnostica, utiliza aí loratadina, algumas medicações, ranitidina, né? Os antihistaminérgicos também, né? No geral, existem classes de antihistaminérgicos para determinados órgãos e sítios. Agora, hein, Carla, deixa eu colocar aí, já que você entrou nos antes, né? Porque, inclusive, eles vão criar dano, né, na base neuronal. Na base neuronal, é importante as pessoas entenderem que tudo que levar o nome anti sugere anticristo. E, na sequência, né, isso causa dano na base neuronal. Nós não podemos fazer uso dessas questões sem o acompanhamento para uma ação de probióticos, psicobióticos, nutracêuticos, as enzimas, os aminoácidos, para poder reequilibrar essa situação interna. Então, você tem uma zona de embate, né? Nós tivemos aqui uma live incrível com a doutora Edicelli, que ela falou justamente sobre isso. Ela falou que, em alguns momentos, a medicação até tem que ser usada em situações crônicas, porém, sequencialmente, nós temos que estar entrando com a suplementação adequada para você fazer uma homeostase e você diminuir os danos consequentes, porque toda zona de ataque ela vai gerar dano consequente. Nós temos que entender que não há nada que interfira sem causar dano. Toda interferência ela vai causar um nível de dano. E nós temos que diminuir esse dano, ajudando ao processo de recuperação dessa homeostase, né, de origem, né? Tipo um reset. Depois que rolou a guerra, nós vamos agora reconstruir o que sobrou dentro do processo, que é outro erro também que a gente observa, né, que muitas pessoas elas vão fazendo uso de antibiótico, antihistamínico, né, antidepressivo, né, antitérmico, né, antiviral, pá, e depois de toda essa bagunça, 8, 10,
15 dias, seja quanto tempo foi que durou essa quimioterapia, que esse é o termo correto, né? Uma É uma quimioterapia, quimioterapia. né? Isso, você precisa de uma reconstrução interna, é isso, Carla? Isso, exatamente, é isso que a medicina integrativa hoje trabalha, que é limpar esse terreno que está sujo e povoar ele de novo de forma correta. Essa é a tentativa da medicina integrativa. O que eu vejo de errado? Porque eu não gosto de Por ficar. causa do conceito de terreno biológico, né? É até Exatamente. legal a Terreno gente biológico. explicar esse conceito para eles, porque eu ouço muito o pessoal da terapia integrativa. Vamos tirar o termo medicina para a gente não ter problema, né? Terapia integrativa, porque o termo está Eu proibido posso por falar hora. biomedicina integrativa. Não, terapia não é, porque a medicina está proibido pelo Conselho Federal de Medicina, esse termo, não pode ser usado. Então, terapia integrativa. Então, vamos usar o termo para a gente não ter problema, terapia É, integrativa. Então, dentro do conceito da terapia integrativa, né, a gente tem o terreno biológico, não é isso? Terreno biológico, e exatamente. ele está tóxico, ácido, nocivo e abusivo, porque o ambiente interno e o externo estão hostis e ele vai manifestar o chorume, que é esse estado de putrefação que você colocou aí. Fugiu. Então, como a gente pega esse terreno todo machucado, né, como uma terra que estava cheia de lixão, cheia de chorume, aquela coisa toda, como é que a gente reorganiza essa bagunça? Né? Eu me lembro que você, numa das Sim, lives, disse que era importante a desparasitação como ponto de exato. partida, né? E depois um Exato. detox para você poder vir fazendo uma limpeza para só então pensar na suplementação, porque senão tu está alimentando os bichinhos. Não foi isso que você falou? Exatamente. Então, doutora Alex, eu sou biomédica especialista em práticas integrativas. Então, o Conselho de Biomedicina, graças a Deus, minha colega aí, ó, que agora vai fazer biomedicina, meu conselho hoje reconhece as práticas integrativas e a gente tem pós-graduação para isso. Então, a gente especializa em práticas integrativas, né? E nessa especialização que eu fiz, eu já conhecia da prática integrativa antes, né? Já trabalhava na área há bastante tempo. Que Então, eu na tenho um realidade livro. ela vem lá de trás da medicina natural, né? Só para vocês Ela vem da entenderem, ó, medicina isso é muito oriental, antigo, isso é centenário, isso foi é praticado antes milenar. do efeito da Big Pharma, né? Em 1900 e pouquinho, Na que verdade, vai começar a mudar, né? Vai mudar. na verdade, a gente vem das práticas milenares, né? Lá dos É isso aí. Ayurveda, que foi a primeira medicina que existiu, que foi a dos indianos, depois da medicina asiática, né? Da medicina chinesa. E de agora, né? A gente fala práticas integrativas porque a gente integra ao tratamento. Muitas vezes é óbvio que a gente consegue, só fazendo essa reestruturação de terreno biológico, melhorar esse paciente mais do que o próprio tratamento que ele estava fazendo. Muitas vezes está sendo tóxico ao seu organismo. Aqui no livro eu falo esse passo a passo, como que a gente leva essa desordem, né? Como o nosso organismo vai gerar esse adoecimento, quais são os disparos que vão levar a isso, quais são as características do que está acontecendo no organismo relacionado ao quê e como é a forma da gente prevenir e também da gente limpar esse terreno biológico. Eu não estou falando nome de doença, porque para mim não interessa o nome da doença, se ela é uma gripe, se ela é uma diabetes, se ela é um câncer. Para mim o que interessa é esse terreno biológico, é como está esse terreno. O que me interessa é o doente. E esse terreno do paciente, como que ele está? Qual é o nível de sujeira que ele tem? Isso a microscopia de campo escuro nos mostra bastante. Isso a parte da biofísica relacionada aí. Hoje eu te mostrei na última live um software que a gente trabalha de inteligência artificial que faz esse rastreio. Então a gente decodifica aqueles metais tóxicos, porque o metal ele tem uma carga eletrônica. O alumínio em excesso, ele vibra de tanto a tanto. Esse organismo, ele tem essa característica. Se ele tiver, a gente tem que fazer o quê? Detoxificação. Tem que limpar. Existem vários produtos naturais que também está lá no Telegram, tá? Quais são os produtos indicados para fazer limpeza do terreno biológico, a destoxificação, limpeza de metais tóxicos, retirar o que está passando e depois colocar o que está faltando, é muito individualizado. Por quê? O que está faltando para um talvez não esteja para outro. Agora, a limpeza, ela faz parte de um faxinão. Ela dá para a gente integrar essa desparasitação, essa desvermifugação, né? Junto com a destoxificação de metais. Então, essa sujeira dá para a gente tirar.
Agora, colocar de volta no local, que são o que você citou, né, os pré e probióticos, os suplementos, né, de forma tanto oral quanto injetável, quanto depende a necessidade do paciente e a absorção de cada um. Não adianta eu pegar Não, um paciente bariátrico. sabendo, hein, Carla? Sabendo que se não foi feito a preparação, Não você adianta que está repor. nos ouvindo, você está jogando dinheiro fora, tá? Porque você não está aproveitando o investimento que você está fazendo, que não é barato, a gente sabe disso, né? A boa suplementação não é barata, ok? E aí você está jogando o teu dinheiro fora. Então é muito importante ouvir o que a doutora Carla está falando, no sentido de fazer uma preparação toda adequada para só então você entrar numa de fazer igual a galera que vai para academia e aí, né, burla até a academia, não faz o bendito do examezinho cardíaco, não sei o que, babá, e de repente vai lá e tem um piripaque na academia e vai botar a culpa no professor lá, nos exercícios, e na realidade ele deveria ter passado por um exame para saber se ele estava apto para poder fazer aquilo. A mesma coisa com a suplementação que a doutora Carla colocou aqui, que inclusive, em alguns casos, nós já temos, e eu já tive acesso, a situações de lesão. Pessoas que estão sendo lesionadas pelo uso abusivo, entenda-se abusivo, você fazer uso daquilo que você não deveria estar fazendo, gente. Abusivo é só isso. É você entender isso, que alguém precisa repor lá a bendita da vitamina B12, mas você não precisa da B12, está precisando de D3. E aí você meteu a B12 porque tu ouviu falar, e aí o resultado disso pode ser um dano interno, inclusive em algumas ocorrências de fibrose interna, não é isso, Carla? É isso que acontece? Exatamente. Eu quero até comentar duas coisas. Eu vejo muito na internet as pessoas falando em relação a eu quero aumentar meu sistema imunológico. Como fazer? Tem lives aí mostrando como subir o sistema imunológico, como aumentar o sistema imunológico. Aumenta demais que vai dar síndrome estaminérgica, porque esse excesso de células imunológicas vai fazer o quê? Degradar as estaminas que estão ali presas, né, dentro dos neutrófilos, dos macrófagos, dos mastócitos, não é? Então, a gente tem que ter equilíbrio em tudo, desde a água que se toma, é equilíbrio, né? Hoje mesmo, meu menino tem 19 anos, falou, mãe, eu vi um professor falando na internet que se eu começar tomando 3 litros d'água, 4, 5, eu for até 10 em tal dia, e depois diminuir, eu vou fazer mais síntese de músculo e tal. Gente, tudo é equilíbrio. Eu falei, isso aqui é pesar seu rim? Porque o organismo não veio preparado para isso. Você entra em choque. Então, eu estou vendo que a internet está levando muito para esse lado. E, infelizmente, em todos os Não, lados, inclusive a aí, pessoa que Carla, nós trabalha com coerência tivemos agora nos Estados Unidos, nós temos 6 ou 7 meses, uma mulher que ela morreu morreu. afogada, bebendo, acho que foi 2 litros ou 2,5 litros de água, Do foi edema para o cerebral. bendito, é isso aí, a mulher morreu pelo excesso de consumo de água, gente. Isso é muito grave, ok? Cuidado com o que você ouve e cuidado com o que você pratica. É tudo equilíbrio. Então, desde a água até os suplementos. Então, eu vejo um monte de gente postando, achando bonito aquele tanto de cápsula de manhã no café da manhã. Gente, tem profissionais maravilhosos que eu vejo na internet que mostram que isso é uma realidade. Eu estou falando que para mim é uma realidade. Eu acho um absurdo, porque você está entrando em pó também. São pós. Né? E isso vai gerar o quê? Ácido úrico, vai sobrar resíduo, o organismo tem que degradar isso também. Eu vejo gente comemorando e vejo profissionais maravilhosos que eu admiro comentando algo em relação à vitamina B12, que ela tem que estar bastante alta. Eu não concordo, é a minha opinião. Eu acho que é um equilíbrio também, porque ela muito alta pode estar mostrando que eu não estou metilando, que a minha parte hepática não está fazendo a biotransformação da molécula, porque a grande maioria das pessoas nem toma de forma metilada, que é a metilcobalamina, muitas vezes está tomando cianocobalamina. E o cara que está lá atrás, lá na internet assistindo, vai na farmácia e compra uma cianocobalamina, compra uma injeção de cianocobalamina, que o fígado precisa processar, né, para virar a forma metil, para ser utilizada pelo organismo, aí as enzimas hepáticas vão lá em cima, aí a B12 sobe lá em cima, não, minha B12 está boa, às vezes ela está fazendo mal para você.
Então, tudo é equilíbrio. Então, para a gente chegar nesse equilíbrio, eu acho que está tão difícil, Tralex, porque mesmo na área da integrativa, eu vejo tanta gente provocando um desequilíbrio também nos pacientes, porque eles estão na internet procurando respostas e opiniões para aquilo que sintomas que eles estão sentindo. Os sintomas são muito parecidos para quase tudo. Não, Não é? uma coisa que a gente Você tem vai que pegar uma carga entender, viral. deixa eu colocar uma coisa aí, gente, olha só, né? Uma live não é uma consulta, ok? Por mais É que uma a gente ideia. faça, por mais que a gente faça um nível de entrega justa, que particularmente, né? De vez em quando eu dou uma parada na cara por causa disso, o cara vai. Quer dizer, a gente tem que parar, respirar, para a gente poder digerir a questão da informação. Né? Vocês têm que entender que isso não é receita de bolo. Não é receita de bolo. Isso não é receituário de aplicação. Isso é explicação para provocar em você o senso da pesquisa e da compreensão. Isso é muito importante. Né? A minha vida inteira profissional, Carla, ela tem sido movida por isso. Né? Eu sou um pesquisador e um aprendiz contínuo de tudo. Tudo que chega até mim, eu tento entender, compreender, discernir para poder ter bom senso. A gente poder ouvir. Né? E quando eu vejo hoje, né, a maneira como a informação ela é vinculada, sem a devida interpretação da informação, e as pessoas sem buscarem, né, o atendimento clínico adequado, né, eu entendo que isso está a serviço do mal, do trevudo, do treva, do trevinha, e que vai derrubar uma área que precisaria ficar de pé, que é a integrativa, né? Porque na hora que a gente começar a ter os pipocos, aí o pessoal vai botar de lado e vai dizer: isso não serve, isso não serve, isso não serve. E, na verdade, não é que isso não serve, isso foi mal aplicado, isso não foi aplicado da maneira devida. Tinha que ter alguém fazendo o acompanhamento. Como nós estamos entrando, né, numa velocidade 1,5 para 0,2, nós estamos querendo abrir mão do elemento humano que deveria profissionalmente ali estar acompanhando, lendo e intervindo para fazer os ajustes, gente. Essa que é a grande verdade. As pessoas querem um feitiço, eles querem uma magia, eles querem uma mandinga que resolva a coisa. E não vai resolver, vai agravar e você vai perder uma ferramenta incrível no trato das questões, como é o caso da ozônio, como é o caso da integrativa, como é o caso da biofísica. Eu conversei com a Carla justamente sobre isso. O quanto de magia a galera está introduzindo o conceito de biofísica, travestindo o conceito. Sim. E aí, a fala fica muito bonita. Não. Oi? A fala, normalmente, ela fica muito bonita. O que basta é cada um saber filtrar aquilo que para você é uma realidade, uma verdade, né? Porque nós temos que ter o dom do Espírito Santo para poder ver o que mas aí só se ele for membro da Church On Now às 18 horas, daqui a pouquinho, né? Porque senão é difícil. Eu vou te dizer que discernir então, hoje. Oi? Vamos montar bem essa comunidade, essa igreja, né? Para poder a gente poder estudar de todas as áreas, porque para mim tudo começa no campo espiritual. Se eu não estiver bem conectada comigo mesma, no sentido de que ouvir o Espírito Santo, né? Entender o que meu coração quer dizer, eu não vou saber filtrar o que pode ser realmente para mim maléfico. Não, e aí vem uma coisa incrível, né? O indivíduo está morto-vivo, é um zumbi, né, Carla? Porque dentro da síndrome histamínica nós já estamos produzindo zumbis ou não? Ah, com certeza. Inclusive, eu acho muito interessante, doutora Alex, é uma particularidade do que eu, às vezes, entro e olho assim nos locais, que estão cheios de pessoas e tudo, eu penso, gente, será que eu sou zumbi ou eles são zumbis? Porque parece que as pessoas estão fora da realidade. Elas não estão vendo o que está acontecendo, elas não conseguem interpretar. Está todo mundo preocupado com o seu dia a dia, com sua cerveja do final de semana, com o seu churrasco, e não vê o que está acontecendo, a realidade do momento que nós estamos passando. Ou desperta-se agora, ou realmente vão dormir para sempre, né? Pois a realidade hoje, ela é dura, crua e mostrada
ela tá solta na internet, ela tá solta aqui no seu canal, ela tá solta em vários canais, né? Tá mostrando ali o que é o momento que a gente precisa saber ultrapassar para a gente ter menos sofrimento, porque a grande maioria vai sofrer muito, não é? É o que a gente está vendo. Olha para um Não, lado, não, e aí, já que você está falando de olhar para um lado, olhar para o outro, o Salmo 91, ele fala que cai 1.000 de um lado e 10.000 cai aonde? Do outro. Não. Da sua direita. Você está dizendo, tá vendo? Tu dizes. Você está dizendo que vai morrer 10 vezes mais na direita. Olha o que você acabou de dizer. Hein? O negócio é sério. O negócio é. Morre um na esquerda. Não, olha só, morre um na esquerda e morre 10 na direita. E quem falou foi a doutora Carla. A doutora Carla que falou. Está lá no texto. Está lá no texto. Está lá no texto. Não, o troço é sério. Por quê? Porque o cara que está na esquerda é astuto. O outro é sem noção. Sem noção. E levado também num raciocínio único, que só aquilo é uma verdade e que ele não vê em volta. E aí, coitado, ele precisa despertar essa galera é muita. É muita. Carla, voltei. Oi, doutora Alex. Eu não estou te vendo. Vocês estão vendo então, a doutora Alex aí, gente? Acabaram de me derrubar. Olha só, foi só explicar a verdade que derrubaram a minha imagem. Ninguém está me vendo mais? Ninguém está me vendo? Não? Tá pretinho, só tem voz. Tá, então tá bom. Então já começou aí, ó. Já começou já. Mas que bom que você ainda está aí. Né? A minha voz está aí, né? A minha voz está aí. Isso, ó, isso já né? é a previsão do apagão. Não, isso é a previsão do apagão, tá? Olha o apagão aí, gente. Né? Mas pelo menos a minha voz você tem que baixar para ouvir. Isso aí. Inclusive vocês que estão aqui, que ainda são poucos perto da multidão atrás, saibam interpretar os sinais e o que o doutor Alex coloca, porque tudo que ele fala tem um sentido por trás, você precisa saber interpretar, porque o momento não deixa a gente falar claramente. Não é, doutor Alex, estou errada? Não, e daqui para frente mais ainda. Você vê que a gente avançou um pouquinho na quarta linha, pau, já saiu a minha imagem. Deixaram só o som, só o som. Já é a segunda vez hoje, tá? Já aconteceu com a Suíça, aconteceu agora de novo. Então, né, vocês precisam estar atentos. Oi? Quero te parabenizar, aquela live, livro de Enoque, foi maravilhosa. Quero estar às 18 horas aqui também, escutando, ouvindo, aprendendo, porque o momento é de racionalizar, de raciocinar e sabermos nos cuidar. Não fique dependente do outro, porque talvez você não tenha o outro para te cuidar. Então, tem momentos que a gente precisa saber o que utilizar, o que fazer, tá? Então, a dica é: procure entender seu organismo, saiba interpretar seus sinais e sintomas. A partir dali, entenda como esse terreno biológico funciona, limpa esse terreno, tira esse excesso de sujeira que tem, repopula com aquilo que falta, né, e condicione seu organismo para não adoecer tão cedo, porque em breve pode ser que não teremos a ajuda do outro, hein? Não, e, gente, olha só, uma coisa muito importante, né, Carla, para a gente já começar a fechar aqui, é vocês entenderem, né? 4 coisas que eu compreendo que são determinantes agora. A Carla falou de filtro, né? Nós precisamos estabelecer o filtro. Não é um processo simples, mas se você ler de Provérbios 1 a 4, você vai ter um bom filtro ali, porque ele fala de entender, conhecer, discernir, ter bom senso para poder decidir. Ok? Então, você precisa disso. Segunda situação, você é as escolhas que você está fazendo. Ok? Então, o que você está escolhendo é determinante daqui para frente. Entenda-se isso, inclusive, o tipo de informação que você está trazendo até você. Se você não tem filtro, você pode estar trazendo uma informação fake. E você vai seguir um conceito fake e vai dar ruim. Terceira situação é a sua mobilidade, no sentido de você fazer o que é necessário, ok?
que dói. Dói fazer o que é necessário. É disciplina, é abrir mão, é renúncia. Evangelho Jesus Cristo. Você renuncia e toma a cruz. Para quê? Para morrer. Ok? Ninguém vai para o céu vivo. Ok? Salvo o arrebatamento. O cara precisa passar pela experiência, né, da morte. A morte física para, então, experimentar a vida espiritual na sua plenitude. Então, você cuide da sua alma, entenda que você é o templo do Espírito Santo. Quarta situação, né, que eu creio que é o top das galáxias da coisa aí. Você tem que fazer alguma coisa? Não. Né? De nada adianta a gente ouvir a doutora Carla, nada adianta ir lá para o Telegram, até se o Reginaldo puder colocar aí o Zap 21 995 31 34 49, Zap 21 995 31 34 49, você entra lá no Telegram, vai ter acesso ao material que a doutora Carla tem doado lá no canal, tem colocado muito conteúdo relevante, então você tem que fazer alguma coisa, é agora, né? Não deixa para a semana que vem. Não deixa para amanhã. Você tem que ter uma posição, é isso, Carlos? Exatamente. A gente sabe que já está acontecendo algo diferente na sociedade. De 2 semanas para cá, principalmente, piorou. O meu telefone, para mim, é um termômetro. Eu recebo pessoas falando: olha, o que eu posso fazer? O que está acontecendo? Estou sentindo dor nas pernas, uma dor muito forte, cansaço, uma fraqueza muito grande. Outros estão com excesso de soluço, dor de estômago, diarreia. E aí faz exame para dengue, faz exame para outras doenças, dá tudo negativo, algo novo já está rodando, você precisa entender seu organismo, você precisa se adaptar ao momento, porque a questão chama-se adaptação. Saiba ser o seu próprio médico, porque se você não tiver ajuda, os hospitais estão lotados, os postinhos e ambulatórios estão lotados, muitas vezes você não vai conseguir atendimento, e se você pensar um pouquinho fora do quadrado, aí que você não vai nem no atendimento. Então, tente entender o seu organismo, seja o seu próprio doutor, tá? Não estou falando para vocês se automedicarem, ensinando automedicação, não. É questão de reconhecimento espiritual mesmo. Escute o Espírito Santo, escute seu coração, porque o seu coração fala com você. Ele é uma partícula da centelha divina, Deus está aqui presente o tempo todo e Ele quer falar com a gente. Basta você abrir o ouvido, joelho no chão, oração, porque as coisas vão acontecer e nós vamos passar melhor do que a grande maioria que não está conseguindo ter esse raciocínio. É o que nós esperamos, pelo menos, né, doutora Alex? Não, foi explicado isso já no primeiro capítulo de Enoque, né? Vale a pena o pessoal assistir a live. Nós já abordamos isso ali, já começamos pelo fim, né? O livro de Enoque, o primeiro capítulo, já começa pelo fim. Mas, Carla, eu quero agradecer o Altair aí, Altair, por você ter semeado aqui com a gente. Gente, quando você semeia, você nos ajuda, né? Nós temos aí uma liberação do algoritmo por conta da semeadura que vocês fazem. Então, muito obrigado, Altair. Que Deus te abençoe, multiplique. Você está sempre aqui apoiando a questão do canal, ok? É muito importante, gente. Você pode fazer isso até depois da live, assistindo a live, ok? Ou através do Pix, né? 21 995 31 34 49. Pix celular, né? 21 995 31 34 49. Que aí você nos dá também o recurso para a gente poder movimentar mais aqui as questões do canal, do trabalho que nós estamos fazendo, tá bom? Carla, como é que o pessoal acha você? Só lá no Instagram ou aqui no YouTube já começou a colocar os conteúdos? Como é que tá isso? Comecei a colocar algumas coisas assim no YouTube, mas no seu Telegram também, né? Nós estamos lá para responder, ajudar em dúvidas que vocês tiverem, que eu consegui, né, também responder. A gente não sabe tudo, mas nós estamos aqui para aprender também. Que eu não souber, eu vou buscar com profissionais, com outras pessoas e trazer para vocês a resposta para que vocês comecem a se organizar, se entender, se cuidar, né? E gerenciar o seu corpo de forma física, mental, social, espiritual, de todas as formas. A gente está aqui para poder somar. No Instagram está escrito DRA, doutora, né? DRA, Carla com K, DRA, Carla Fernanda Biomed. Esse é o Instagram, né? E eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez, dizer que eu estou à disposição. Se vocês tiverem indicação aí de tema que vocês querem saber, pode perguntar lá pelo Instagram. Eu ponho caixinha de pergunta todos os dias, eu tento responder todo mundo, tá? Tá jóia, gente. Então, se Deus quiser, terça-feira que vem, 4 horas, a doutora Carla Fernanda está com a gente aqui Faz parte do de nosso novo. papel.
A gente só veio aqui no planeta para deixar o nosso rastro, que é a nossa geração, os nossos filhos, né? E também para poder contribuir com informação de segurança, com carinho, com respeito ao próximo, né? E com temor e amor a Deus, né? É isso aí. Tá certo. O Altair está dizendo aí que já tentou outras lives contribuir, não conseguiu. Você vê que a coisa é Eu séria, também é tentei e não batalha. consegui, tá? É batalha, mas insistam que você vai conseguir e você vai ser abençoado quando nos abençoa, né? Porque é importante, gente, muito importante para você ver que a gente está em batalha, né? Porque se Exatamente. eles Entenda os não sinais. deixam entrar, não anda. E é pré-requisito para andar, entrar. Então, me ajudem, ok? E vamos atuar nisso juntos, ok? Obrigado aí, Carla. Fiquem com Deus. Daqui a Obrigada a pouquinho, todos. às 18 horas, né, nós estamos aqui Estamos lá. esperando em Deus que a minha imagem esteja, né, intacta para a gente fazer a Amém. Devocional hoje. Inclusive, nós vamos ler o Esse aí livro é de só o sinal Atos, do que está Atos acontecendo. Apóstolos. Oi? Né, doutora Alex? Esse aí, essa cena aqui no preto é só um sinal do momento que vai acontecer. Só misericórdia, é preditivo, preditivo. Mas é bom que a minha voz vai estar circulando. Então, baixem Amém. o É isso conteúdo mesmo. nosso, botem MP3 para vocês ouvirem aí o relógio de Salmos, o Salmo 23 e a terapia da vida. Nós já colocamos a terapia da vida, né? Eu tenho até que dar uma olhada lá para ver se já temos testemunhos lá. Nos Salmos temos um monte, o relógio de Salmo, um monte de testemunho, Salmo 23 também, vários testemunhos, e a terapia da vida ficou muito interessante, gente. Vale a pena. Você que está em quadros de ansiedade, depressão, pânico, opressão, perturbação, experimenta ouvir esses 3 materiais 5 vezes ao dia e depois de 90 dias me diga o que aconteceu, tá bom? Obrigado aí, Carla. Fica na paz. Tchau, tchau. Obrigada, tudo de bom. Um abraço a todos, Reginaldo, Altair e todos aí.